Olá, seja bem-vindo ao quarto vídeo dessa nossa série sobre experiência do cliente. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução contando para você da importância da experiência do cliente, o que é experiência do cliente, os 3 passos essenciais para entregar uma experiência ao cliente e quais são as etapas para você fazer todo o planejamento e a gestão da experiência do cliente, que a gente chama de jornada da experiência do cliente. No segundo vídeo eu falei sobre a estratégia da experiência do cliente. No terceiro vídeo eu falei do planejamento da experiência do cliente. E esse quarto e penúltimo vídeo eu vou apresentar para você a gestão da experiência do cliente. Então veja, olha, o que é gestão? Gestão essencialmente é planejar e alcançar resultados. O Peter Drucker já nos dizia que gestão é alcançar resultados através de e com pessoas. E a melhor ferramenta para mostrar o que é gestão é o PDCA: planejar, executar, verificar e atuar corretivamente. Então, na etapa de estratégia do cliente, a gente estava definindo o negócio, que é você planejar a estratégia do negócio. No vídeo anterior, o planejamento da experiência do cliente, a gente se concentrou fortemente na jornada do cliente e em desenhar como é que vai ser o comportamento do cliente e o que a gente vai ter que fazer para entregar uma experiência verdadeiramente inesquecível ao cliente. Esse vídeo aqui, nós vamos falar da gestão, que é o quê? É o do e o ser, né? É você colocar em prática e você fazer as verificações de como as coisas estão acontecendo. E dando continuidade, então, eu retomo o design de serviços para dizer o seguinte: uma das principais abordagens utilizadas no design de serviço é o duplo diamante, que vem lá do design thinking. Vocês podem ver aí na figura que o duplo diamante são 2 diamantes que envolvem 4 etapas: descobrir, definir, desenvolver e distribuir. E nas 2 etapas, os 2 grandes diamantes, eles têm o processo de divergir e convergir. Essa ideia está por trás de toda a lógica da prestação de serviços. Quando eu falei para você lá no início que a lógica dominante de serviços está aí e a experiência do cliente também, por causa da presença do cliente. O cliente está presente na execução do serviço e ele vê tudo aquilo que está acontecendo, por isso que a experiência do cliente tem se tornado algo tão importante, algo tão relevante. E é exatamente por isso que a gente costuma dizer, historicamente, que em serviços você não consegue prever tudo o que vai acontecer. Você planeja um conjunto de coisas e quando aquilo vai acontecendo, você vai fazendo os ajustes. Protótipo, por exemplo, que é algo muito comum na indústria de produtos, na fabricação de produtos, quando você termina de fazer a concepção e o desenho de um produto, você coloca o produto para funcionar e como é que ele vai se comportar no mercado. Mas antes disso, por exemplo, o fabricante de computador, o fabricante de um refrigerador, ele coloca aquilo na casa de alguns clientes, os clientes vão usando durante um determinado tempo e dando feedback para a equipe de projeto. O automóvel, as indústrias automobilísticas, elas têm, como de costume, uma pista, a pista de provas. Então o carro, o veículo, ele é submetido ao uso em condições, às vezes, muito mais intensas do que nós costumamos usar no nosso carro, mas é para testar o veículo em diferentes condições. E como o serviço ele é prestado diante do cliente, como é que eu vou fazer então protótipo? Pois é, você faz simulação. No processo de divergir e convergir, e quando você passa, vejam ali no duplo diamante, do descobrir e definir, que é um grande processo de brainstorming que você levanta possibilidades e você define, você depois vai desenvolver e distribuir. Você vai colocar o produto, você vai colocar o serviço junto aos clientes.
E o que significa isso? Significa dizer que você vai ter que colocar a produção para acontecer mesmo, de maneira que você vai poder ver como é que o serviço acontece diante do cliente para fazer os ajustes. Porque devido à presença do cliente, como é que você vai fazer um protótipo de serviços? Você faz o serviço em forma de teste ou você coloca ele em pré-operação. O que é um serviço em pré-operação? Antes de você introduzi-lo, digamos que você seja uma grande rede de franquias que presta serviço em vários estados, você coloca numa determinada cidade ou num conjunto de cidades, de maneira que ali você vai experimentando se tudo aquilo que você planejou vai acontecendo a contento. E em função disso daí, você vai fazendo os ajustes. Então, olha a importância de você divergir e convergir, porque a ideia é que você esteja pronto, que você esteja aberto a submeter as suas ideias, os seus projetos, para ver como é que aquilo vai ser praticado e ir fazendo os ajustes. Certa vez eu vi uma entrevista do Jô Soares, ele contando sobre como é que era o lançamento de um show dele. E ele dizia assim, que olha, se você for na noite de estreia, e se você for assistir o show 6 meses depois, você vai achar que é um outro. Por quê? Eles faziam o planejamento, o roteiro, de determinada forma, e na medida em que eles iam tendo as apresentações, iam fazendo avaliações e reavaliações, até que o show ficava redondinho. Então, a prototipagem, que é uma abordagem muito importante no design de serviços, ela é fundamental para você, uma vez que o serviço está sendo colocado em prática, e fazendo avaliações e fazer a gestão. Só que para isso, você passou pela etapa de pesquisa de serviços, você levantou, você fez muito trabalho. Alguém já disse que o design de serviços é a ciência dos post-its. Porque olha, a gente usa muito post-it. Você vai fazendo os desenhos nas cartolinas, as várias ferramentas a gente usa com post-it, de modo que você vai fazendo os experimentos, você vai fazendo a discussão, você faz na etapa de pesquisa em que você está pensando para divergir, né, para levantar possibilidades, você usa conhecimento de profissionais de psicologia, de antropologia, o pessoal técnico, o pessoal de TI, o próprio técnico da execução do serviço. Se for um serviço de saúde, você vai envolver médicos e enfermeiros. Se for um serviço advocatício, você vai trazer os advogados. Se for um serviço na área de comércio, você vai pensar da equipe que está ali vendendo os serviços e assim por diante. E você envolve as mais diferentes especialidades e competências que você tiver para levantar essas possibilidades. Traz cliente também. Um dos princípios do design de serviços é a co-criação. O que é co-criação? É você envolver o cliente na criação de um serviço. Olha que coisa bacana. Você trazer o cliente para ajudar você a desenvolver um serviço novo. Naturalmente que isso exige um compromisso de parte a parte, podendo até envolver uma espécie de consultoria por parte do cliente. Mas isso faz parte do negócio. Depois, e aí voltando à jornada do cliente e aquela ferramenta grande, você vai definir os canais de distribuição. Lembre que lá na oferta de serviços, no nosso vídeo número 2, eu falei de instalações e equipamentos e os produtos e materiais que você vai entregar para o cliente. Aqui é a hora de você definir exatamente, especificar quais são os sistemas, quais são os prédios, as edificações, os móveis que vão estar envolvidos, os tipos de aplicativos que você vai utilizar, os dispositivos eletrônicos, os canais de comunicação. Tudo isso faz parte dessa estrutura física. E claro, tudo isso integrado aos stakeholders que você levantou anteriormente. Porque veja, nada que você planejou em termos de experiência vai acontecer exatamente da maneira que você pensou. E quantas vezes a gente não descobre uma maneira diferente, uma maneira de fazer melhor? Eu não quero aqui falar muito mal, mas existem algumas organizações, algumas empresas que botam um sistema de fila única
E eles botam um espaço para as pessoas ficarem na fila tão pequeno, que simplesmente as pessoas descumprem aquilo. Nessa etapa de estruturação do serviço também, você precisa incluir a fase de, se o seu serviço envolve isso, treinamento do cliente. Porque se o cliente participa do processo, ele presta o serviço que ele mesmo consome, você precisa definir também como é que ele vai fazer esse processo, como é que ele vai entender o comportamento que ele tem que adotar. Um exemplo bem didático disso daí é quando você vai viajar de avião, a companhia aérea, as companhias aéreas fazem aquele speech, que é quando o momento em que ele anuncia os procedimentos de segurança que os passageiros vão ter que adotar em função, né, de um determinado acidente que porventura venha a ocorrer. Então, fez isso, prototipou, experimentou, colocou em prática, testou, avaliou, você valida o serviço e aí você libera o serviço para ser lançado amplamente. Bom, uma vez o serviço lançado de modo definitivo, você vai fazer avaliações, né, usando ferramentas de avaliação de cliente, de indicadores, avaliações através de auditorias internas, e uma das ferramentas mais utilizadas hoje é o NPS, né, que é o Net Promoter Score, em que você faz, através de feedback dos clientes, uma avaliação em termos de nota de como o serviço está sendo recebido pelo cliente. A partir disso aí, olha, você fazer a gestão, né, da experiência do cliente continuada, sendo que a implantação do design de serviços numa empresa é algo de grande importância e que faz o envolvimento, atrai um envolvimento realmente muito grande de todas as pessoas envolvidas. Essa então era a terceira etapa, né? As 3 etapas são a estratégia de experiência do cliente, o planejamento da experiência do cliente e a gestão da experiência do cliente.